Boa noite, bem-vindos para mais uma aula do eixo de apoio andragógico em matemática, né? E eu adoro essa frase daqui, ela foi usada na aula passada, e vocês vão se cansar de me ouvir falar dessa frase, né? Nosso olhar para a realidade é sempre enevoado. Gente, a aula é de matemática, mas eu considero que toda essa base ela é importante aí para o aprendizado da matemática na vida de vocês, né? E hoje a gente já começa com o assunto porcentagem, né? Então é um apoio para que vocês aprendam matemática, tá bom? E esse apoio ele é necessário aí ao longo do curso de vocês, tá bom? Podem fazer perguntas. Então, nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. Então, eu, no meu lugar de professor de matemática, eu tinha, antes dessa frase aí a sensação de que eu precisava carregar o mundo da matemática nas minhas costas. Mas, né, depois dessa frase, eu não preciso conhecer a realidade da matemática inteira. Eu preciso conhecer alguns pedaços e continuar interessado em conhecer outros pedaços. Juliana levantou a mão, pode perguntar. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, eu estou com uma dúvida referente aos vídeos que o senhor postou. Pois Em um não. deles, o senhor pede para que nós possamos participar das suas aulas no YouTube, para que nós possamos curtir e até mesmo comentar. E Não, numa na das verdade, eu não peço curtida, eu só peço comentário, Juliana. Ah, tá, sim. E aí o que acontece? Em um desses vídeos, professor, o senhor fala sobre o contrato. E aí o senhor pede para que nós possamos mandar no seu e-mail o que nós gostaríamos, né, de colocar nesse contrato. O que o senhor fala disso é apenas o primeiro tópico? É isso? Não, o, no vídeo, né, hoje aqui vocês podem estar sugerindo outras cláusulas desse contrato, Juliana. Mas o que eu peço como lição de casa é a definição de respeito que você tem, para você mandar no e-mail de contato. Tá ok, então. Ok, professor, obrigada. Nada. É desse jeito, gente. Vão pedindo esclarecimento e a gente vai esclarecendo. E, com certeza, sugestões. Todo contrato é uma via de mão dupla, não é? Então, nessas aulas de matemática para vocês, então, existe esse relacionamento que eu estou tentando construir com vocês. E aí, eu sugiro aquelas cláusulas lá que a gente já fez uma revisão delas hoje, né? Respeito, sustentabilidade, network e assim por diante. Aquelas cláusulas que eu sugiro, mas vocês podem sugerir outras, sem vergonha nenhuma, e a gente vai conversando para torná-la cláusula ou não, tá bom? Então, quem fala nosso olhar para a realidade é sempre enevoado é Vygotsky. E, como eu falei para vocês, eu vou estar repetindo isso em todas as aulas. E eu quero que cada uma de vocês, se vocês olharem para vocês hoje, e na próxima aula, e na outra aula, eu espero que a gente esteja ampliando, né, esse olhar. E vocês vão estar ampliando muito mais, porque vocês não estão estudando um componente só, vocês estão estudando vários componentes. Então, a expectativa é que vocês ampliem esse olhar e muito, mas ninguém precisa carregar o mundo nas costas. Virando a página aqui. Aquele abraço aqui gravado, né, para todos vocês, e aproveitem essa oportunidade. E eu sugeri ali lá no começo, e estou sugerindo agora, para que quem puder aí tiver, né, usar uma calculadora na aula de hoje. Tá bom? Para quê? Para que a gente possa aumentar a produtividade do que a gente faz. Se não tiver claro, é só perguntar. Virando a página aqui. Sobre porcentagem. Então, agora a gente está entrando na base da matemática propriamente dita. Na aula de hoje, a gente já postou na aula 2 dois vídeos. Um que fala sobre números, né, em pelo menos duas culturas, e outro que fala sobre o sistema decimal. E tanto
a falar de números, né? Nossa aula é de matemática. E a gente começou com matemática exatamente agora. Na verdade, a matemática está presente em todas, né? Eu comentei na aula passada que todo tópico que eu trouxe para vocês tinham 5 dimensões. E a gente pode falar que são 5 dimensões por causa da matemática. E falando de números, em toda e qualquer cultura. Depois, falando do sistema decimal e agora falando de porcentagem, que significa por partes de 100, né? A palavra porcentagem é por partes de 100. E esse conhecimento, ele é básico. E, em tese, parece que as pessoas têm um certo receio. Além de ter receio da própria matemática, a gente tem receio de alguns conceitos matemáticos. E a porcentagem é um conceito que aparece na nossa vida, seja qual profissão for, né? Aí eu vou pedir para que vocês respondam aí de microfone aberto, por favor. Para que vocês acham que serve a porcentagem? A palavra porcentagem tem esse significado, por partes de 100. Agora, na opinião de vocês, quem é que arrisca uma resposta? Agora vocês podem errar, fica à vontade e não tenham receio de errar, porque a gente aprende errando também. Mas vocês acham que a porcentagem ela serve para quê? Professor, a primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu escuto a palavra porcentagem é dinheiro. Dinheiro, Sim, mas tá, dinheiro. Mas eu não preciso da porcentagem para falar de Eu dinheiro. acredito que é para medir as frações, né? É para a gente poder ter uma Juliana, melhor noção das medições, né? medir frações. E quem que falou aí da. Qual foi a terceira resposta? Desculpa. Quem falou? Também para fazer divisões, professor? Maria Bispo, divisões. Mas alguém falou e eu não anotei. Pode repetir. Quem foi? Qual a resposta que eu perdi? Foi a resposta de quem? Eu acho que a primeira pessoa falou de dinheiro, né, Pro? Foi isso? Isso, a Josiane falou de dinheiro, a Juliana falou Uhum. de medir frações e a Maria Bispo agora falou de divisões. E a Luana escreveu aqui no chat também divisões. O Fagner, para repartir uma parte inteira. Eu acho que também é quantidades. Quantidades. Tá bom. Gente, ó, eu vou colocar uma situação para vocês, que é a seguinte, né? Para quem trabalha com vendas, por exemplo, né, estão lá no balcão de uma loja, vocês trabalhando com vendas, não sei quem tem essa experiência, né? A Stephanie colocou que a porcentagem serve para dados estatísticos, né? Mas nesse exemplo aí do balcão de uma loja, se, por exemplo, eu tenho lá a Witna, a Aida, a Stephanie, a Nathalie, 4 vendedoras, e, de repente, a campeã de vendas é a Witna. Então, de um desconto, acréscimo de valores, também. Essa é um exemplo de utilização, né, Witna? No caso, é assim, desse exemplo, 4 vendedoras, Witna, Aida, Stephanie e Nathalie. Exemplo, tudo bem? A Witna é campeão. Vocês venderam juntas R$ 10.000. Aí, a Witna vendeu desses 10.000, R$ 5.000, uma venda de 5.000. Aí, a Aida vendeu 2.000, a Stephanie também 2.000 e a Nathalie 1.000. E na hora de repartir a comissão, todo mundo ganha R$ 100.
Vocês acham que é justo? Não, Por que não, Juliana? porque quem se propôs a vender mais e se sacrificou mais tem que ganhar uma comissão maior do que aquela que não vendeu quase nada. Tá, mas todas elas venderam. Sim, mas se for pensar pelo lado, se a pessoa ganhar por comissão, se for comissionada a pessoa, ela tá. Não adianta, isso não faz o vendedor, no caso. Porque Sim, quando você trabalha com vendas e você trabalha em cima de valores que você vai ganhar em cada venda, você se esforça mais para vender. sim. Não sei quem tem essa experiência, mas geralmente a comissão de vendas é um valor percentual, 1%, 2%, 3%, né, daquilo que a gente vende, não é? E independentemente da quantidade do que a gente vende, quando a gente coloca em valores percentuais por partes de 100, o que acontece? A gente faz uma distribuição, como a Juliana tentou fazer alusão agora, mais justa, não é? Quem vendeu mais ganha mais, quem vendeu menos ganha menos. Aí a Nathalie pensou em desconto, né? A gente usa assim porcentagem para desconto, porcentagem para aumento, né? Agora, quando a gente pergunta para quê, eu gosto de responder que serve para facilitar comparações. Então, 5.000, 2.000 e 1.000, né? A comissão ela não pode ser igual, geralmente é um percentual sobre o total das vendas, e aí fica uma comparação mais justa, né? X% sobre as vendas da Witna. Então, se for 10%, por exemplo, 10% de 5.000, R$ 500 para a Witna. Se for sobre a venda de 2.000, 10%, a Aida ganha 200 e a Stephanie ganha 200. E a Nathalie, que vendeu 1.000, 10%, ela ganha 100. Então, fica uma distribuição mais justa, porque a porcentagem ela facilita essa comparação. E se assim não fosse, né, o mundo já teria abandonado a porcentagem. Né? Mas vejam que ela está cada vez mais presente e mais utilizada. Né? Se há pouco tempo atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, nem no futebol era utilizado, agora é utilizado no futebol, no vôlei, no beisebol, em todos os esportes, em vários campos de atuação, em todo tipo de pesquisa. A Witna está colocando que vende assim mesmo, né? Que é um valor percentual. Por exemplo, né, eu coloquei 10% porque é mais fácil, né? Se vocês trabalharem com uma comissão de 10%, vocês estão ganhando aí uma boa comissão, né? Mas geralmente aí é 1, 2, 3%, né? Vendas de balcão é mais ou menos nessas faixas de porcentagem. Então, é essa a ideia, né? Tá claro aí para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu vou prosseguir aqui. Gente, ó, divisão por 10 ou divisão por 100. Tudo bem? Se a gente sabe fazer divisão por 10 ou divisão por 100, a gente já está fazendo um cálculo percentual muito básico. Na minha pesquisa, existem aí pelo menos 18 formas de calcular porcentagem. E na educação básica, geralmente, os professores trabalham uma forma só. Mas a gente pode ter professores trabalhando 2 formas, 3 formas, 4 formas, 5 formas, ou cada professor trabalhando uma forma só,
Mas quando a gente coloca lá os 9 anos do fundamental mais 3 anos do médio, se de repente eu tive 12 professores de matemática, 12 professores de matemática trabalhando cada um de uma forma diferente, ao final do ensino básico, né, para 18 formas que existem, a gente ainda deixa a desejar. A gente conhece 12 de 18, não conhece tudo, conhece uma parte. Então, o nosso olhar para a realidade da porcentagem, ele tem algumas névoas aí. Mas se de repente, na minha vida escolar, eu trabalhei de uma forma só, então eu vou conhecer uma de 18. Existem aí diversas formas. Quando a gente fala divisão por 10, divisão por 100, a gente está falando de uma forma. Eu não sei se alguém já trabalhou porcentagem desse jeito. Quem me responde aí, por favor? Ou trabalhou e não lembra? Ninguém falou nada. Então, eu vou perguntar para vocês aí. Quando a gente divide qualquer grandeza por 10, qual porcentagem que a gente está calculando numa divisão por 10? Fagner, 10%. Eu dividi qualquer grandeza, qualquer coisa por 10 pedaços, cada pedaço é 10%. Perfeito, Fagner. É isso mesmo. Tá claro isso, gente? Nos exemplos que eu dei aí da Witness, 5.000. Se a gente dividir em 10 pedaços, tem 10 pedaços de 500. Então, quanto que é 10% de 5.000? É 500. No caso do exemplo de R$2.000, se eu dividir R$2.000 por 10, vai dar 10 pedaços de 200. Então, uma décima parte, 10%, é 200. Se eu falar de R$1.000, a Nathalie vendeu R$1.000. Dividir 1.000 por 10, eu tenho R$100. E se eu tenho R$100, R$100 é uma décima parte. Se é uma décima parte, é 10%. Se não tiver claro, né, não se furtem, né, de perguntar e, por favor, né, se de repente errarmos aqui, esse é o melhor lugar para errar. Todo mundo pode errar aqui, sempre, até eu posso errar, tá bom? Agora, falando da divisão por 100, qualquer grandeza, se eu dividir por 100, gente, qual é a porcentagem que eu tenho? Pode abrir o microfone ou, se preferir, digita aqui no chat. Qualquer grandeza, eu divido ela por 100, o que eu tenho? O valor dividido por 100 é quantos por cento, Fagner? Ou quem saiba responder aí. Dividido por 100 não é 100%. 100% é tudo. É 1%? Isso, Juliana, é 1%. Dividir qualquer grandeza por 100, a gente obtém o quê? 1%. Tá claro isso? Ok. Deixa eu ver se eu compartilho uma outra tela aqui com vocês. Vamos lá. Ó, eu estou chamando essa tela aqui de rascunho. Então, eu falei do valor 5.000. Escrevi 5.000 aí, gente? Estão vendo? Tá fácil de ver aí para vocês ou precisa aumentar?
Tá bom, professor. Tá bom. Gente, ó, nesses 5.000, onde que está a vírgula? Depois do último zero. Agora que o senhor coloca a vírgula. Gente, ó, todo número ele tem uma organização, né? A Nathalie falou assim, depois do último zero, não é? O que a gente não vê e não está escrito pode ser inferido, tudo bem? Inferir é ler o que não está escrito, inferência. Aí a Nathalie falou assim, depois do último zero. Depois do último zero tem uma vírgula. Não está escrito, mas a vírgula está lá, tudo bem, gente? Por causa da organização que a gente tem do nosso aprendizado numérico. Então, existe uma vírgula que não estava escrita aqui. Tudo bem? Só para ficar claro, quando deixar formatado, quando a gente vê lá num cartaz de valores, 5.000 está escrito dessa forma. O ponto para separar a milhar, né? E a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Daí que é importante aquela base do vídeo que eu coloquei na aula de hoje sobre o sistema decimal. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Gente, ó, a divisão por 10 e a divisão por 100, ela é muito simples. A vírgula, ela está ali. Mas se eu deslocar essa vírgula para a esquerda uma casa, o que eu fiz? Calculei o quê? Uma 10ª parte. Isso, no exemplo que eu estou colocando aqui, Alex, são os valores dos valores de venda, né? A Nathalie vendeu 5.000, depois eu falei o nome de mais 3 colegas aí, e teve 2 colegas vendendo 2.000 e uma colega vendendo 1.000, né? Então, a gente tinha, por exemplo, no valor de vendas da Witna, né? 5.000. Aí, eu falei divisão por 10. Quando a gente divide alguma coisa por 10, a gente pode olhar assim, o número 100. Tudo bem, é isso mesmo. Pode continuar perguntando e a gente vai interagindo, né? E o que você pergunta pode ser o quê? Algo que também não ficou claro para outra pessoa. E a gente vai esclarecendo. Então, esse número é o número 5.000 lá que eu escrevi no nosso rascunho. Se eu desloco a vírgula, que eu falei para vocês, que ela, como acho que a Nathalie falou, né, está depois do último zero. Isso é a nossa organização numérica natural. Se a gente desloca essa vírgula uma casa, a gente faz uma divisão por 10. É o nosso sistema decimal, né? A cada casa que a gente movimenta a vírgula, a gente aumenta o número em 10 vezes ou diminui o número em 10 vezes. Se a gente movimenta essa vírgula para a esquerda, a gente diminui o número. Se a gente desloca essa vírgula para a direita, a gente aumenta esse número em 10 vezes. Então, esse número é 500. Quando a gente só desloca a vírgula uma casa, a gente já dividiu por 10. Se eu dividir por 10, a gente acabou de descobrir o quê? 10%. Tá claro? Tá, Josiane está colocando, Luana positivo. Então, vamos lá. De novo, a partir dos 5.000, tem uma vírgula aqui nesse lugar, onde o cursor está piscando. Se eu deslocar essa vírgula 2 casas, o que eu fiz? Eu fiz uma divisão por 100. 5.000 dividido por 100 dá 50. E se a gente comentou aqui e tivemos uma resposta certa de que dividir por 100 a gente obtém 1%, então de 5.000, 1% é 50 reais. Maravilha aí, gente? Então, primeira forma de a gente começar, eu falei para vocês, tem 18 formas. A gente não vai ver as 18 formas aqui no curso, mas a gente está começando a recordar
porcentagem. A gente recordou números, recordou sistema decimal, e agora a gente está trabalhando porcentagem com essa primeira forma. Essa primeira forma é dividir por 10 e dividir por 100. Se eu dividir por 10, qualquer grandeza, a gente dividiu ela em 10 pedaços, o que a gente obtém é 10%. Qualquer grandeza, se a gente dividir ela por 100, o que a gente obtém é 1%. E essa é uma forma básica aí para vocês começarem a raciocinar porcentagem na vida de vocês. Algum esclarecimento? Querem fazer alguma pergunta? Pois não, Josiane. Então, se fosse 1000% de 5.000 reais, seria 5 reais? Exatamente. Ok, obrigada. Perfeito. Se eu dividir por 1.000, né, a gente tem 1 milésimo, que vai dar o quê? 5 reais. Não 1000%, tá? Uma milésima parte. Perfeito? Se eu trouxer essa vírgula para cá, eu dividi por 1.000. Desloquei 3 casas. Eu tenho uma milésima parte. Janaína chegou. Boa noite, Janaína, bem-vinda. Então, vamos lá. A gente está falando ainda sobre o quê? Aquelas porcentagens que vão de 1 a 100, que são as porcentagens mais comuns. Mas a gente vai falar dessa situação que a Josiane perguntou, né? E para alguns trabalhos e para alguns negócios, ter aí um lucro de 1000% é um sonho, né? E é possível, dependendo do negócio, tá bom? Mas vamos lá. Vou voltar aqui para o PowerPoint. E a gente vai falar de uma outra forma. Compartilhando o PowerPoint. Então, a gente está falando dessa forma aí, a divisão, e agora a gente vai ver uma segunda forma, num exercício aí que, voltando, eu cliquei no botão errado. Vamos lá, de novo. A gente estava aqui, eu teria que clicar esse botão aqui. Isso. Cliquei certo agora. Recordei aí a forma de retornar. Então, vamos lá. A próxima página desse slide é essa daqui. Quanto que é 16% de 2.500? Nos rascunhos de vocês ou na calculadora de vocês, tentem fazer aí essa conta, né? 16% de 2.500. Vou cronometrar agora. Wagner já respondeu. 400. Mais alguém confirma a resposta dele? Stephanie, 400 também. 400 também na calculadora. Legal. Então, a gente 4%, professor. Legal. Então, na calculadora, se a gente digitar lá 2.500 vezes 16% igual, a gente vai chegar nos 400, tá claro? Não é? Digitou 2.500 vezes 16, mais a tecla de porcento, mais a tecla de igual. Na maioria das calculadoras de mesa, a gente chega aí em 400% nessa sequência de teclas. Se alguém estiver trabalhando aí numa HP, já aí a sequência de teclas é outra. Mas vamos pensar agora, gente, 16%. Se a gente só tivesse o conhecimento anterior, tudo bem? Só o conhecimento anterior.
que é do slide anterior. Quanto que é 10%, gente, de 2.500? 250? 250. Perfeito. Aí, 10% é 250. Quanto que é metade de 250? 125. Tá claro isso, gente? E quanto que é 1% de 2.500? 25. Então, ó, 10% é 250. 5%, que é metade de 10%, é 125. E 1% é 25. Então, só usando o raciocínio anterior, né, a gente começa a usar a aritmética, e eu coloquei aí no chat, 10% 250, mais, se 10% é 250, metade é 125, metade de 10% é 125, 10 mais 5% dá 15%, 15% é 250 mais 125. Agora, a pergunta é, quanto que é 16% de 2.500? Então, se a gente tem aí 10% 250, 5% 125 e 1% 25, quando a gente soma 250 mais 125, tem 375. Soma mais 25, a gente chega nos 400. Então, só num raciocínio mental, aritmético e sem a calculadora. Não sei se deu para acompanhar. Alguém quer pedir esclarecimento? Eu coloquei no chat, 250 mais 125 mais 25, igual a 400. Então, essa é uma segunda forma, né? A gente falou em divisão por 10 e divisão por 100. Essa é uma primeira forma para iniciar as pessoas no cálculo de porcentagem. Agora, com essa base de 10% e 100%, e 1%, desculpem, vocês conseguem chegar nos outros valores. E aí é raciocínio aritmético. Quando a gente usa soma, subtração, divisão e multiplicação, só essas 4 operações, a gente está o quê? Utilizando a aritmética, que é a matemática básica. Então, com essa base matemática, a gente consegue fazer cálculo percentual também. Alguma pergunta, gente? Vou virar a página, então. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, essa é fácil. Com a base aritmética, a gente responde muito fácil quanto que é 50% de 3.000. Qual que é a resposta? 1.500. 1.500. Olha lá, rapidinho a gente já tem 5 respostas. Legal. Parabéns aí, gente. Então, 50% de qualquer coisa é metade. E o que quando a gente traz a geometria para pensar porcentagem, que parte, que elemento da matemática que a gente traz aí para as nossas vidas, quando a gente fala de geometria? Quem arrisca? Pode chutar. Ninguém quer arriscar? A pergunta é, quando a gente fala de geometria, não é?
a gente está falando de qual pedaço da matemática? A matemática que trabalha com o quê? Não é porcentagem, Fabiana. Mas a gente pode usar o conceito geométrico para trabalhar a porcentagem também. Essa seria uma terceira forma de trabalhar a porcentagem. Quando a gente fala de geometria, a gente está falando do quê? Frações? Não? Também não, Maria. Também não é divisão. Também não é proporção, Nathalie. Vamos lá. Ó, etimologia da palavra, não é? Essa palavra, ela tem uma etimologia, ela tem uma estrutura de formação, né? Isso, Juliana, formas, né? Geometria é formas. Geo é terra, metria é medida, medida da terra. Quando a gente mede um terreno, a gente mede ele geralmente numa forma, né? Quadrada, retangular, circular, não é? Então, a gente está falando o quê? De geometria, a gente está falando de formas. Então, tem professores, talvez já tenha acontecido na vida de vocês, que ele traz lá. Eu espero que vocês não estejam com fome, né? Que todo mundo já tenha jantado, né? Mas a gente pode falar de uma pizza, não é? A gente pega uma pizza, divide ela no meio, né? Metade da pizza é 50%. A forma da pizza é uma forma geométrica. E a professora, o professor, pode trabalhar a porcentagem com vocês, o quê? Dividindo a pizza no meio, 50%. E quando a gente divide ela em 4 pedaços iguais, não é? Aí a gente vai ter 1/4 da pizza. E se eu dividir uma vez, é 50. Se eu dividir de novo, é 25. Então, cada um desses pedaços aí, pizza dividida em 4 partes iguais, 1/4 da pizza é 25%. Metade da pizza, a pizza inteira é 100%. Metade da pizza, metade 100%, 50%. Metade da metade é dividir 50 por 2. 50 dividido por 2, 25. Então, 1/4 da pizza é 25%. E no formato tradicional, quando o pizzaiolo lá divide a pizza em 8 pedaços, quantos por cento é 1/8 da pizza? Quando o pizzaiolo divide a pizza em 8 pedaços, 12,5%. 12,5%, 12,5%. Então, um professor, uma professora pode começar a trabalhar com vocês porcentagem falando de formas, né? Eu usei a pizza, mas um outro professor poderia estar usando o quê? Uma barra de chocolate, né? Essa barra de chocolate dividida em 10 pedaços, essa barra de chocolate dividida pela metade, essa barra de chocolate dividida em 4 partes, né? E aí a gente vai descobrindo o quê? Metade da barra, 50%. Dividido em 10 pedaços, cada pedaço é 10%. Dividido em 4 partes, cada pedaço é 25%. A barra de chocolate dividida em 8 pedaços, cada pedaço é 12,5%. Tá claro aí, gente? E para algumas pessoas, fazer essa associação geométrica, ela facilita aí o cálculo percentual. Então, vamos lá. Eu vou virar a página de novo. Espero que estejam assimilando. E a gente está trabalhando aí um conceito que é bem básico. Um conceito que começa lá no 6º ano, em geral começa no 6º ano, mas ele é para a vida toda, tá bom, gente? E agora, vocês agora, nos bancos aí do ensino superior, precisam ter aí um traquejo, né? Uma autonomia para poder estar trabalhando com porcentagem. E essas perguntas de porcentagem vão começar a aparecer na vida de vocês, né? Então, eu posso tentar solucionar fazendo a divisão por 10 ou por 100, é um jeito. E a gente tem um caminho aí para resolver. A gente pode, o quê? Usar aritmética a partir dessa base,
E a gente vai construindo o quê? Outros valores percentuais. Ou a gente pode fazer uma associação, para quem gosta da parte visual na mente aí, com objetos. A pizza, a barra de chocolate. Gui Tyler, boa noite, bem-vindo. Então, vamos lá. Gente, ó, para quem está chegando agora, não deixem, por favor, de dar pelo menos um oi no chat. Quem já deu um oi no chat, já é um registro pessoal, a presença não é obrigatória. E aqui, estar aqui nesse momento é principalmente para construir juntos essa base. Vamos lá, vou virar essa página. Esse vídeo está sendo, quer dizer, essa aula está sendo gravada. Esse vídeo, se mais ou menos o YouTube me disponibilizar aí na hora certa, então o que acontece? Mais ou menos, essa aula terminando às 21 horas, mais ou menos às 11 horas eu já consigo subir. Às vezes pode ter congestionamento, já teve vídeos que chegaram 1 hora, 2 horas da manhã, e aí a gente posta no dia seguinte, né? Mas a gente recebe, porque existe aí uma questão de verificação, né? O YouTube precisa verificar esse conteúdo, né? Se de repente esse conteúdo ele não tem nada de inapropriado. Por isso que às vezes pode demorar. E se tiver um congestionamento de upload, então a gente pode ter uma demora, mais ou menos demora 2 horas. Virando a página, gente. Relação parte todo. Alguém já falou disso daqui durante os comentários aí, quando a pessoa fala de divisão, né? Ou alguém também usou as palavras parte todo, a gente também está fazendo o cálculo percentual. Normalmente, para sabermos a porcentagem de algo em relação ao todo, né? Esse introdutório, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com porcentagens de 1 a 100. 100% é tudo. 1% é uma centésima parte. Não é? Dividir por 4, eu tenho o quê? 25%. 1/4. O todo tem 4 pedaços, e um pedaço desses 4 aí é 25%. O todo pode ter 10 pedaços, e se eu retirar um pedaço desses 10 aí, eu estou retirando uma 10ª parte, estou retirando 10%. Mas toda relação parte-todo é o quê? Cálculo percentual também. Perguntas aí, gente. Tá claro o que eu falei agora? Vou virar a página. Obrigado, Juliana. Confesso que eu já me perdi algumas vezes, professor, mas eu estou anotando tudinho para depois eu tentar assimilar tudo antes de fazer perguntas assim, sem nexo, e depois eu vou tendo as dúvidas e com certeza eu vou te mandar e-mail. Tá. Uma outra coisa também é vocês podem anotar a minutagem da aula, não é? E aí, no rever a aula, vocês podem ver naquele minuto tal, né, corre o vídeo, e aqui é mais ou menos 20 minutos. Com 20 minutos de aula... Não, errado. Eu perdi a minutagem aqui. Não estou vendo a minutagem mais. Mas em X minutos aí da aula, a gente tem o quê? Esse trabalho aí da relação parte todo. Por exemplo. Vou virar a página aqui, mas continuem anotando, por favor. O Daily Board, ele está no nosso, o diário de bordo, né? O caderno de anotações, ele está no nosso contrato, e eu recomendo isso para vocês, gente. Virando a página. Quando a gente trabalha a relação parte todo, né? Tecnicamente, a gente está construindo um número índice,
Tudo bem? E vocês têm lá no regimento da faculdade, né? Média final igual média da avaliação continuada vezes 0,4, mais 0,6 vezes o quê? A nota da avaliação conclusiva. Eu quero falar para vocês que 0,4 é um número índice, que ele é gerado o quê? Da relação parte todo. O número 0,6 também é um número índice que ele é gerado da relação parte todo. Em muitas fórmulas de cálculo financeiro, a gente trabalha o quê? Com o número índice. Então, o índice nas fórmulas de matemática financeira, eles aparecem como I. E esse I é igual, por exemplo, a taxa percentual dividida por 100. Taxa percentual dividida por 100. Então, eu vou falar para vocês agora, vocês podem usar a calculadora, mas eu vou falar de algumas porcentagens. Quando eu falar essa taxa de porcentagem, por favor, dividam por 100 e me deem aí a resposta, tá bom? Então, eu vou falar de 10%. Qual que é o número índice de 10%, por favor? Isso, Fagner, 0,10. E pode ser lido também como 0,1. Janaína também colocou. Então, 10% tem o número índice 0,10. Isso, Itna. Agora, 20%, gente. Qual é o número índice? 0,2 ou 0,20. Perfeito. É o mesmo número, gente. Não é? A gente pode inferir que à esquerda e à direita desses números que vocês estão publicando existem infinitos zeros. Eles não estão escritos, mas eles existem. Eles estão aí, pelo conceito matemático que a gente aprendeu lá atrás, né? Desde o primeiro ano do ensino fundamental até agora, né? Então, eu posso escrever 0,20 ou 0,200, e a gente 0,2, 0,20 ou 0,200, a gente está escrevendo o mesmo número, só com a diferença é com número de casas decimais diferentes, com uma casa decimal, duas casas decimais ou três casas decimais. Ou, dependendo do segmento científico que a gente trabalha, a gente pode estar usando mais casas decimais para melhorar a precisão. Continuando, qual que é o número índice de 30%? 0,3. 0,3, perfeito. Legal. E qual que é o número índice de 0,4? Não, errado. Qual que é a porcentagem de 0,4? Qual que é a porcentagem de 0,4? 40%. Isso, Fagner. Tá claro isso, gente? Se 0,4 é um número índice, então 0,4 representa o quê? 40%. E lá na nossa fórmula, lá, lendo a fórmula, 0,4 da média continuada. Então, a nossa média continuada, ela tem lá continuada 1, 2, 3 e participação. Participação é o uso do Q mágico. Se vocês estiverem aí utilizando todas as sessões do Q mágico, todos os cadernos do Q mágico e a barra de acompanhamento, ela tiver lá toda verde, é porque significa que para cada sessão vocês têm aí toda a nota daquela sessão. Se eu tiver 10 sessões, então vocês vão ter aí 100% de participação. Então, 40% da média da avaliação continuada, ela é a nossa média final. E 0,6, gente, é o número índice de qual porcentagem? 60%. 60%. Legal. Então, 60% da avaliação conclusiva, ela contribui para formar a nossa média final. Então,
a nossa avaliação conclusiva, ela tem o quê? Um peso maior do que a média das atividades continuadas. Nesse caso, vocês podem ter certeza que 0,6 é o resultado e é um número índice. O 0,4 é o resultado e é um número índice. E o que acontece? Daqui para frente, espero, toda vez que vocês verem aí um 0, alguma coisa numa determinada situação, vocês podem estar pensando, não é, que aquilo é um número índice. Então, existem muitos relatórios de empresas que eles preferem publicar um número índice, não é, para, em tese, dificultar a leitura do leigo. Né? Existem relatórios na educação que também eles utilizam o número índice. Para quê? Para dificultar a leitura do leigo. Então, à medida que a gente está trabalhando essa base, então, toda vez que a gente vê um 0, alguma coisa, a gente pode pensar, nossa, será que isso é uma porcentagem daquilo? Né? Tá claro até aqui, gente? Legal. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais uma pergunta. 0,55 é qual porcentagem? Zero vírgula 55 é 55%. Perfeito. Maria Bispo representou direitinho. Witna também, 55%. Agora, 72%, qual que é o número índice? Fazendo a pergunta ao contrário agora. Isso, 0,72. Perfeito, gente. Então, é isso. Então, isso também é uma forma de trabalhar porcentagem. Tudo bem? Quem traz essa base muito clara aí é o Arnaud Crespo. No livro dele, Estatística Fácil. Então, ele tem um capítulo lá destinado aos números índices. E lá que a gente tem essa base. E na leitura desse livro do Arnaud Crespo, é que eu tive esse aprendizado. Talvez eu tenha aprendido números índices até mais velho do que essa idade que vocês têm agora. Nossa, onde estou? Aqui. Eu depositei a minha mão aqui no outro computador e acabei deslocando aí. Então, gente, médias, né? Quando a gente fala de média, então, se eu tenho 3 avaliações continuadas mais a participação do que mágico, são 4 notas. A soma dessas 4 notas dividido por 4 é a média da avaliação continuada. Essa média, 40% dela vai para a média final. E a nossa avaliação conclusiva, 60% dela vai para a nossa média final. Então, esse peso é uma construção matemática, tá bom, gente? E que isso vocês vão utilizar em todas as matérias, em todas as disciplinas, todos os componentes, todas as participações de vocês. Talvez um professora, trabalhe 2 atividades continuadas, por exemplo. Tem outros professores que podem trabalhar 3, outros 4. Eu já trabalhei 7, 8 atividades continuadas num curso, né? Então, depende de cada professor. Agora, eu estou tentando trabalhar com 4. A avaliação conclusiva é uma só, e a gente pode, se a gente for mal na avaliação conclusiva, pedir a substitutiva, porque eu não atingi a média. Se eu atingir a média, não tem razão de fazer a avaliação substitutiva. Espero que vocês aí, à medida do que vocês forem construindo as notas de vocês, de posse dessas informações, vocês podem estar fazendo o quê?
um acompanhamento de como que está o aproveitamento do curso de vocês. Então, vocês precisam ter uma nota 6 ao final. A nota 6, ela vai estar traduzindo 60% de aproveitamento. Mas, se vocês buscarem o 7, o 8, o 9, o 10, é bem-vindo, né? Isso é melhor para o histórico de vocês. Existem algumas empresas, pouquinho ainda, que olham o histórico e dão peso para o histórico aí de vocês. Se fosse o ensino básico aí, para um curso técnico, FATECs, ETECs, elas usam essas notas do histórico e eles verificam como que está esse aproveitamento. Então, geralmente, para um processo de seleção, para uma ETEC, uma FATEC, o que acontece? Esses números índices, aqueles que têm um número índice maior, eles têm mais chance de ingressar numa FATEC, numa ETEC, por exemplo. E nas empresas, são pouquíssimas que fazem isso, mas aos poucos quem está fazendo RH, fica aí uma sugestão de começar a olhar o histórico dos estudantes e utilizar isso como critério de ingresso, critério de admissão também. Fica a sugestão aí. Então, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que são poucas empresas que fazem isso. Elas, se utilizam apenas da entrevista, em geral, ou da dinâmica. A Stephanie, olha, por causa dos menores... então os menores aprendizes também existe uma leitura de histórico. Legal. Obrigado pela informação, Stephanie. Aprendi aí, eu não sabia disso. Então, eu sei que FATEC e ETEC utilizam, e agora você está falando que o programa Menores Aprendizes, eles também utilizam aí a leitura do histórico. Muito legal saber. Muito bom. Então, vou virar a página aqui. Acho que eu matei 2 coelhos aqui. Estou usando uma linguagem inapropriada, né? Mas é mais antiga e é mais na minha época, né? Mas a gente conseguiu, espero, né, trabalhar um pouco de porcentagem e também esclarecer para vocês como que é feito o cálculo, né, das médias em todas as disciplinas que vocês cursarem ao longo desse curso. A cada 2 anos, a faculdade ela pode mudar o regimento. Tudo bem? O MEC pode olhar o nosso regimento a partir de um pedido nosso, e esse regimento ele pode alterar. Mas o regimento agora, ele trabalha dessa forma. Né? Todo ensino superior, ele é muito dinâmico. Então, a cada 2 anos, o currículo de vocês, eles podem ser um pouco mais adequado para a realidade do mercado. Então, com essa base, com essa informação, um currículo de um curso que vocês estejam fazendo, ele pode sofrer uma modificação. Mas, por enquanto, é isso. Se não tiver claro, é só perguntar. Virando a página aqui, gente. Para hoje, a promessa era trabalhar essa base de porcentagem e começar aqui a trabalhar funções. Tudo bem? E aí tem a primeira questão sobre funções. Vou ler para vocês. Qual das opções é melhor? Restaurante A, que cobra 10% de taxa de serviço e couver de R$20, ou um restaurante B, cuja taxa de serviço é de 20% e o couver de R$10? Vou ler novamente. Qual das opções é melhor? Então, quando a gente fala qual das opções é melhor, a gente tem 2 opções. Uma com restaurante A e outra com restaurante B. Se vocês fossem escolher um restaurante, o que acontece? Vocês escolheriam o restaurante A por ser melhor, quando ele cobra 10% de taxa de serviço e um couver de R$20, ou vocês fariam a escolha do restaurante B, que cobra 20%,
de taxa de serviço e R$ 10 de couvert. Tanto faz, professor. Juliana está falando tanto faz. Alguém tem outra resposta? O Fagner colocou restaurante A. Quem mais arrisca? Ana Carolina, A. Também acho que é o A, professor, porque esses 20% vai ser com base no que a gente gastou no restaurante, não é isso? Isso, que a gente comeu e bebeu. Então, acho que o restaurante A. Gente, ó, a resposta eu vou publicar aqui, ó. Depende. O que é melhor? Depende. Depende do quê? Do valor do consumo, né? Então, não é tanto faz e não é o A, né? Depende do quanto a gente consome. Couvert. Eu vou dar um exemplo de couvert artístico, Joseane, né? A gente pode ir para um determinado restaurante e tem lá uma pessoa tocando, né? Um saxofone, por exemplo. Então, cada mesa, ela contribui, por exemplo, no restaurante A, com R$ 20 para o salário do saxofonista. No restaurante B, se fosse o mesmo artista, o que acontece? Esse couvert artístico seria uma taxa onde R$ 10 iria para contribuir com o show daquele saxofonista, né? Então, o couvert também pode ser um couvert de entrada. Aí vem uma cestinha de pães e patê, e esse couvert de entrada, ele tem um valor fixo. Num restaurante aí poderia ser R$ 20, né? Essa cesta de pães e patês, no restaurante A, R$ 20, no restaurante B, R$ 10, por exemplo. Tem o couvert de entrada, que eu conheço, e o couvert artístico, que eu também conheço. Então, aí depende. Tudo bem? Gente, ó, se uma pessoa consome R$ 40, tudo bem? A pessoa consome R$ 40. Aí, quanto que é 10%? 4. 4, né? A pessoa consumiu R$ 40 e ela vai pagar 10%, mais R$ 4. E aí, essa pessoa, ela vai o quê? Pagar R$ 20 de couvert. Então, 40 mais 4, 44, mais 20, o total dessa conta nesse restaurante vai ser o quê? 64. Restaurante A. Agora, no restaurante B, quanto que é 20% de 40? 8. 8, não é? E o couvert artístico é R$ 10. Então, 40 mais 8, 48. Mais 10, 58. Então, para um consumo de R$ 40, qual é o restaurante que a gente vai escolher, o A ou o B? O B. Por que a resposta mudou, se um monte de gente aqui respondeu A? Por causa dos valores das porcentagens. Professor, Porque... quando eu fiz quando eu falei tanto faz, eu coloquei uma média de R$ 100. Se você colocar R$ 100 no gasto, você vai ver que os gastos dos dois vai ser o mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Então, se a gente consumir R$ 100, a Juliana fez a conta rapidinho aí para R$ 100. Se vocês fizerem a mesma conta para o restaurante A, comendo e consumindo, comendo e bebendo R$ 100, aí tanto faz mesmo, pode ser A ou B. Mas se eu consumo R$ 40, eu vou pagar menos no restaurante B de bola. Tá claro? Agora,
Vou falar de um consumo aí. Um colega nosso, ele falou que consumiu R$ 120 no almoço, no fim de semana. Aí, R$ 120 é melhor no restaurante A ou no restaurante B? Vamos fazer a conta. R$ 120, 10%, quanto que é, gente? 12. 12. E aí, a taxa de cover é 20. Então, se a gente somar 120 mais 12 mais 20, vai dar 152, certo? Restaurante B, 120 de novo. Comi, bebi, 120. Aí, 20% é 24, certo? Se 10% é 12, 20% é o dobro, 24. E a taxa do cover é R$ 10. 120 mais 24. R$ 144. Mais R$ 10. Aí eu errei lá em cima. A conta que eu fiz primeiro é do restaurante. Tá vendo? Ó, eu falei que eu erro também, né? Então, essa conta que eu vou colocar no chat agora é do B, né? Que vai dar 154. Então, ó, 120 é o comeu e bebeu. 20% é 24. E mais R$ 10 de couvert vai dar 120 mais 24, 144. E mais R$ 10, 154. Agora, do restaurante A, refazendo a conta, que eu errei. Então, quanto que é a taxa? É 12. E quanto que é o serviço? É 20. Então, a conta vai ficar 120 mais 12, 132. 132 mais 20, 152, certo? Então, R$ 154 é o restaurante B. R$ 152 é o restaurante A. Então, o que é melhor? É o restaurante A, nesse caso, para o consumo de 120. Tá claro aí, gente? E quando a gente fala em função, o que está aqui entre parênteses, né? O custo, ele é em função da taxa de consumo mais o couvert. O custo do que eu vou desembolsar, o custo do que eu vou pagar, né? Ele é em função da taxa de consumo mais o couvert. Então, tem muita coisa aí na nossa vida que é o quê? Em função de, né? E isso pode virar aí uma sentença matemática. E essa sentença matemática precisa ser analisada e estudada. Quando a gente fala de uma situação de 2 restaurantes, né, de repente a gente precisa analisar aquilo que a gente vai consumir e depois colocar na ponta do lápis para verificar, né, se a gente vai pagar mais no A ou no B. Tem uma situação que é assim. Eu posso pensar, se eu sou um administrador, estou administrando uma empresa, eu tenho um fornecedor A e tenho um fornecedor B nas mesmas condições, então eu preciso analisar, né, em que situação eu vou comprar do fornecedor A, e em que situação eu vou comprar do fornecedor B. E quando que tanto faz eu comprar de A ou do B. Uma aplicação assim para o corporativo. Quando a gente fala do restaurante, é uma aplicação pessoal. Mas se eu falo de fornecedores A e B, e de repente eles têm critérios ali diferentes, o que acontece? Eu posso considerar a fórmula do fornecedor A, considerar a fórmula do fornecedor B, e aí o quê? Colocar na ponta do lápis e verificar em quais situações, não é melhor comprar do A ou do B. Eu poderia estar falando aí de 100 peças.
100 peças do fornecedor A e 100 peças no fornecedor B, é igual. Mas se a minha produção agora precisa de 40 peças, eu vou comprar do fornecedor B. Mas se a minha produção ela subiu de repente, tem muitos pedidos e eu vou precisar de 120 peças, é melhor comprar do fornecedor A. Tá clara a aplicação aí, gente? Legal. Então, a gente viu porcentagem de 4 formas, não é? E agora a gente teve essa introdução às funções. Faltou um S ali. Acho que é isso. Virando a página, é a avaliação. Então, todo final de aula ela vai terminar assim, né? Então, eu quero, por favor, que vocês publiquem aqui e falem um pouco, né? Avaliem. Como que foi essa aula para vocês? Podemos continuar assim? Hoje nós temos 20 alunos. Semana passada, 13. Hoje, 20 alunos. Que bom, melhorou. Todo mundo colocou um comentário aqui no chat para que eu possa fazer o meu controle pessoal de participação? Então, esses emojis que estão subindo é uma avaliação positiva. Tá certo. Espero que vocês estejam tendo, né, a construção dessa base matemática. Se o olhar da porcentagem para vocês ele estava até um certo ponto antes da aula, espero que esse olhar para a porcentagem ele fique um pouco melhor. E em relação às funções, também aí vocês têm aí um bom pontapé inicial. Essa aula tem um método muito simples que facilita a nossa compreensão. Tomara, né? Espero que, trabalhando dessa forma, eu possa estar contribuindo aí para o aprendizado de vocês. Ana Carolina assistiu aí os primeiros vídeos, né? Que bom. Então, todo vídeo, por favor, lá no meu canal no YouTube, o meu canal vocês podem encontrar usando essa busca, Shizuo Kumasaka. Acho que eu tenho 4 canais, mas aí vocês vão ver muito rápido que o primeiro canal é o que tem mais vídeos. Nesse canal que tem mais vídeos, é para onde eu coloco esses vídeos da faculdade. E lá eu peço os comentários de vocês, né, em relação aos vídeos. Podem criticar, podem falar mal, não tem problema nenhum. Eu espero também, Juliana. A semana que vem, se não me falha a memória, já tem uma avaliação continuada, né? Disso que vocês viram na semana passada e vocês estão vendo hoje, né? A gente vai trabalhar desse jeito, né? E essa clareza nas avaliações acontece. Deixa eu fazer uma última pergunta antes de encerrar. Por que será que a participação na diagnóstica ela está baixa? É que vocês não estão encontrando a avaliação diagnóstica na porta do que mágico de vocês? Na verdade, professor, nosso caderno de matemática abriu eu acredito que o meu faz uns 2 dias. Então, eu não sabia, apareceu a prova para mim, mas eu não sabia que conteúdo que ia. Eu estava esperando aparecer primeira aula gravada para saber se ia ter algum conteúdo que fosse cair na prova. Tá. No caso da avaliação diagnóstica, é assim, ela sempre é inicial para que a gente saiba, né, de como vocês estão chegando, né, para que depois a gente sinta que houve progresso, né? Então, a instituição, a Faculdade Flamingo, pediu para que eu tivesse com tudo lá no caderno no dia 7. E no dia 8, abriu. Eu abri. Então, aí, para alguns de vocês, então, entrou apenas há 2 dias. Tá certo. Professor, então, eu estou entendendo a situação. Mas nós participamos de um grupo, e nesse grupo tem uns alunos que falaram que não apareceu ainda o caderno de matemática para eles, e eles não têm nem acesso à avaliação nem nada. Inclusive, tem
uma colega nossa que faz parte desse grupo, que ela estava mandando agora no grupo, falando que ela não consegue acessar a aula de matemática. Então, falem lá com o apoio alunos e acusem o problema, né? Eu vou acusar aqui também do meu lado e, no caso, esse caderno tem que estar para vocês. Se esse caderno estiver disponibilizado para vocês, a avaliação diagnóstica vai estar lá do ladinho. Essa avaliação diagnóstica tem 20 questões e essas 20 questões são do ensino básico. Então, a ideia Professor, é a checar... avaliação, desculpa cortar o senhor. A avaliação diagnóstica está fora do caderno, pelo menos no meu está aparecendo fora no caderno. Exatamente, fora do caderno. É. Tem uma lista de cadernos ali e do lado tem avaliação diagnóstica. Tudo bem? E é para tirar um retrato de como vocês estão chegando. A intenção é que vocês façam isso antes das aulas, né? Para que vocês mesmos, possam estar percebendo se existiu algum progresso, né? Espero, né, que dessa base que vocês estão chegando, a gente termine esses 4 meses com uma base melhor, e vocês tenham essa base aí para poder levar cada um no seu... A gente tem 65 alunos, 69 alunos de verdade aqui nesse módulo EAD, de todos os cursos, né? Todos os cursos que a instituição tem estão participando desse trabalho. E essa base ela é importante para que vocês possam avançar, né, nos conceitos matemáticos que começarem a aparecer a partir do semestre que vem na vida de vocês. Atividades avaliativas, isso, Patrícia. Então é isso, gente. Agradeço. Até a próxima aula, que é semana que vem, né? E fiquem atentos aí, acompanhem no caderno, porque essa nota de participação do caderno, na minha opinião, é uma nota fácil. E no grupo aí, por favor, comentem, né? Assim que a pessoa tiver o acesso ao caderno, começa a visitar todos os cadernos e ler os cadernos e fazer as atividades e como eu fiz num dos vídeos aí o pedido para mandar no e-mail de contato a definição de respeito, né? Isso eu espero que todos vocês possam estar enviando para mim e com certeza estarei lendo aí e considerando esse trabalho de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta final? Algum esclarecimento? Faltou algo? Então é isso. Para vocês aí uma boa noite, boa semana e qualquer outro esclarecimento vocês podem também fazer naquele canal de contato que é o e-mail, né? E a gente vai respondendo no máximo na aula que vem, mas a gente consegue interagir às vezes durante. Obrigado pela participação e a gente... para a gravação agora. Obrigado.